Salve família vascaína, eu sou o Dé Vascão, o pai do Tiagão dos canais Vasco em Família e Cruz Maltino Sem Fronteira. Eu vou estar aqui em participações especiais falando do nosso Vascão enquanto o Thiago estiver em viagem de trabalho. Vou estar aqui com vocês, dividindo essa bancada aqui dos canais para que a gente possa falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. E eu tive vendo na Net Vasco, saiu um assunto bem legal que eu achei interessante, os 5 desafios que o Fernando Diniz vai ter para comandar o Vasco da Gama. Eu destaquei 3 desses 5 desafios. Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, dá aquela moral, vem para cá com a gente, para que a gente possa crescer cada vez mais e alcançar mais vascaíno. Você que é vascaíno, tem essa paixão como nós aqui dos canais, venha participar conosco, é muito importante a sua participação. Venha, inscreva nos nossos canais, deixa aquele like, que é muito importante para nós, e a gente discute os assuntos e divide as nossas opiniões, que também é fundamental para que o canal cresça. A opinião de torcedores como eu, como vocês, que é importantíssimo para o nosso canal. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Família vascaína, dos 5 desafios eu destaquei 3. A recuperação do Germancano, ganhar fora de casa e as temidas bolas parada, que está sendo um tormento para o nosso Vascão. Família vascaína, bora aqui para o vídeo. E o nosso primeiro destaque é o jejum do nosso artilheiro Germancano. Na minha opinião, e também gostaria muito da opinião de vocês, para mim, esse jejum que o Germancano está atravessando tem muito a ver com o nosso time. O esquema que a gente vem jogando, a falta de criação no nosso Vasco da Gama ali no meio campo, a coisa de atacante se aproximando dele é muito distante. O Vasco não tem a jogada do 1 contra 1. O Germancano é um jogador que finaliza muito bem. Mas para que isso possa acontecer, ele precisa de bolas toda hora atravessando na área, porque ele é um artilheiro nato. E todos nós sabemos que quando tem bolas jogadas na área, ele está sempre lá, sempre buscando alcançar para que ele possa finalizar com sucesso. E isso a gente não consegue ver no Vasco da Gama. Precisamos muito criar jogadas e criar um esquema onde o Germancano finaliza muito bem. E isso a gente não está conseguindo ver. Esperamos, com a chegada do Fernando Diniz, que isso possa acontecer. Eu, particularmente, não acredito muito, porque se ele vir com o mesmo propósito de que ele teve nos outros times, no Fluminense, no Santos, no São Paulo, de um time de toque de bola, com mais posse de bola, eu acho que no Vasco hoje ele não vai ter condições de fazer isso devido ao elenco que o Vasco tem. O Vasco não tem jogadores suficientes, capacitados, para que possa fazer esse tipo de esquema de conduzir a bola, de ter mais domínio de bola. Então eu acho meio difícil. Mas que o Germancano também precisa melhorar. Ele teve a oportunidade no último jogo, acho que contra o Brasil, de marcar o gol de pênalti, perdeu. Mas isso parece que não está abalando ele. Ele tem uma personalidade muito forte. Então tomara que ele continue com essa personalidade e que ele possa voltar a ser o Germancano que a torcida do Vasco tanto ama, tanto admira. E a gente está torcendo bastante, porque com o crescimento do Germancano, com certeza o Vasco também vai crescer junto, mas precisa também buscar o mais rápido possível esse sistema de jogo para que o Vasco possa alcançar os seus objetivos, que é a finalização final, aonde vai cair no pé do nosso artilheiro Germancano. Família vascaína, estamos aqui para o nosso segundo desafio, que é o ganhar fora de casa. Eu vou ler aqui para vocês o destaque que estava na Net Vasco. Impressionante o aproveitamento pífio de 27,27% do Vasco da Gama como visitante na Série B. São apenas 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, torcida vascaína. Míseros 9 pontos disputados em 33 pontos possível. O rendimento ofensivo, longe de seus domínios, também é sofrível. 10 gols marcados em 11 jogos. Melhor, muito, é a obrigação. Isso se torna mais urgente, porque dos 15 jogos restantes, 8 que o Vasco vão jogar na competição serão disputados fora de casa. A minha opinião, torcida vascaína, isso passa muito também pelo nosso primeiro destaque lá do Germancano. A dificuldade que o Germancano vem atravessando, isso também atrapalha muito o nosso poder ofensivo.
E o Vasco, na minha opinião, fora de casa, joga muito retrancado. Aquela coisa, parece que o Vasco está com medo, parece que o Vasco não é o time grande da Série B. Isso, os times adversários que hoje enfrentam o Vasco da Gama, na minha opinião, perderam o respeito pelo Vasco. Eles encaram o Vasco de igual para igual. E isso não pode acontecer. O Vasco precisa se impor. O Vasco precisa ser forte. O Vasco precisa ser Vasco da Gama, o que não vem acontecendo. Então, se a gente, com essa situação que nós estamos atravessando, que vamos precisar ter um desempenho melhor fora de casa, e dos 15 jogos restantes, 8 serão fora de casa, tá complicado, torcida vascaína. Eu queria a opinião de vocês. O que é preciso fazer para que o Vasco possa ser forte também fora de casa? Sendo que nós também não estamos sendo respeitados dentro de casa, não. Os times estão vindo aqui e vencendo a gente com a maior facilidade. O Vasco não pode permitir esse tipo de situação. Precisa ser forte, precisa crescer. Espero que essa chegada agora do nosso novo técnico aí, do Fernando Diniz, que isso possa motivar mais esses atletas e botar na cabeça de cada um que o Vasco é grande. O Vasco precisa voltar a vencer e vencer bem. O Vasco precisa vencer convencendo a vitória. Então vocês, torcedores vascaínos, deixa aqui a sua opinião. O que será necessário, na sua opinião, para que o Vasco precisa jogar para vencer fora de casa? Eu acredito que precisa de muito desempenho, muita força de vontade desses atletas, porque a gente buscar na parte técnica, nós não vamos alcançar muita coisa, mas a vontade, aquela coisa de disputar. A Série B precisa de garra, precisa de vontade, precisa de disposição, precisa, ali como diz os comentaristas aí das emissoras, coração na ponta da chuteira. Então, meus amigos, é isso que o Vasco da Gama está precisando para alcançar esse nosso objetivo. Família vascaína, estamos aqui de volta para o nosso terceiro desafio que o nosso treinador Fernando Diniz vai ter nessa etapa aí pelo Vasco da Gama. A eterna questão da bola parada. Na minha opinião, galera, o Vasco peca muito naquelas marcações de laterais. O time adversário vai muito no fundo, toda hora a gente parece que não tem cobertura, parece que a gente não tem um esquema de proteção. Eu costumo dizer nas nossas resenhas em família que o Vasco, a nossa defesa não é protegida, é muito frágil. A gente toma muito gols, principalmente quando a bola vem de cruzamentos nas laterais. Tem muita facilidade e isso peca nesse esquema defensivo. Para mim, o Vasco precisa de mais força de marcação, de mais pegada. Os nossos dois proteção de cabeça de área é muito frágil. Um meio-campo muito lento, não tem uma marcação forte, não tem uma marcação que faça com que a defesa respire. É toda hora ataque, é toda hora agressividade sobre a defesa do Vasco. E isso peca, porque a gente não temos os zagueiros de alto nível. Os nossos zagueiros são deficiências técnicas também, mau posicionamento, e gols com muita fragilidade. E isso faz com que o time tome essa quantidade absurda de gols que o Vasco vem tomando. Eu vou dar uma lida aqui. Até o presente momento, o Vasco levou 21 gols na bola aérea, que corresponde a 40,3% dos 50 gols sofridos na temporada. Galera, torcedor vascaíno, é muito gols, é muita coisa para um time do Vasco, é muita coisa para o nosso time, faz a gente sofrer demais. Poxa, o nosso saldo hoje, se eu não me engano, acho que é 0, ou menos alguma coisa. Isso não pode acontecer. A gente precisa urgentemente melhorar. Que treina de noite, treina de madrugada, mas que coloque o time em condições de buscar essa sonhada classificação para a Série A. A torcida do Vasco não merece isso. A torcida do Vasco não merece sofrer tudo que está passando hoje com essa situação que o Vasco está sofrendo. É o jejum do nosso artilheiro, essa dificuldade de fazer gols. E cadê os outros atacantes? Se o Cano não faz, que os outros façam também. Aqui eu estou vendo o sofrimento que é vencer fora de casa. Poxa, é necessário buscar essa vitória fora de casa. Precisa se impor fora de casa. E hoje, com a ausência de torcedor, para mim não existe esse negócio dentro e fora de casa.
O campo hoje tudo são as mesmas dimensões. Então precisa ter personalidade. Acho que no Vasco está faltando personalidade, coragem. Espero, com essa chegada aí do Fernando Diniz, que ele possa ter essa personalidade, que ele possa fazer com que esses jogadores rendam um pouco mais. Sei que tecnicamente é impossível, a gente sabe a limitação de cada um, mas que cada um possa melhorar um pouquinho, para que a gente possa alcançar esse objetivo tão sonhado, que é voltar para a Série A. E o nosso desafio começa agora, quinta-feira, contra o CRB. E o jogo é onde? Fora de casa. É onde a gente mais sofre. Então, galera, deixa a opinião aí de vocês. O que vocês acham desses desafios que o Fernando Diniz vai ter na sua etapa aí como técnico do Vasco da Gama e o que ele precisa fazer para melhorar esses desafios que ele vai ter na sua vida. Conto com vocês, deixe os seus comentários e é muito bom ser Vasco.